O silêncio da noite era algo que Lucas já havia aprendido a apreciar. A quietude lhe trazia uma paz artificial, como um véu que encobria seus pensamentos. Ele vivia sozinho há alguns anos, desde a morte de sua mãe, e a rotina solitária havia se tornado uma parte natural de sua vida. As ruas vazias da pequena cidade pareciam refletir seu próprio isolamento, e o tempo passava de forma lenta, mas estável. Naquela noite, porém, o silêncio foi quebrado por um som inesperado. Lucas estava deitado em sua cama, os olhos semicerrados, prestes a adormecer, quando ouviu algo que o fez despertar. Eram gritos, distantes, abafados, mas inconfundíveis. Ele se levantou de súbito, franzindo a testa em direção à janela aberta. Lá fora, a escuridão densa da rua não oferecia nenhuma pista da origem do som. Lucas tentou se convencer de que era apenas algum vizinho distante, talvez uma briga, ou até mesmo uma ilusão causada pelo cansaço. Mas mesmo assim, o som parecia reverberar dentro dele, ecoando em sua mente muito depois de cessar. Não era o tipo de coisa que alguém conseguiria esquecer facilmente. Os dias seguintes foram marcados por uma repetição desse evento. Todas as noites, exatamente no mesmo horário, os gritos voltavam, sempre à mesma distância, sempre com a mesma intensidade. Lucas começava a se sentir inquieto, e a tranquilidade que tanto prezava estava se desintegrando pouco a pouco. Tentou ignorar, tentou não dar importância. Talvez fosse algo passageiro. Mas os gritos persistiam. E, ao mesmo tempo, algo mais parecia começar a mudar dentro dele. Um desconforto crescente. Como se o som estivesse abrindo algo que ele havia mantido enterrado por muito tempo. Lucas evitava falar sobre isso com alguém. Não queria parecer paranoico. E a última coisa que desejava era chamar atenção. Preferia resolver seus problemas por conta própria, como sempre fez. Mas, conforme as noites passavam e os gritos voltavam, ele se pegava cada vez mais atento, esperando, quase que ansioso, pelo próximo som. Os gritos não eram simplesmente barulho. Eles carregavam algo mais. Uma angústia que ele não conseguia identificar, mas que de algum modo sentia-se profundamente conectado. Então, numa noite como outra qualquer, os gritos simplesmente pararam. Lucas permaneceu acordado, atento ao momento em que o som costumava ecoar pela cidade, mas desta vez não ouviu nada. O silêncio voltou a envolver a casa, mas em vez de trazer alívio, o silêncio parecia mais denso, sufocante. Nos dias seguintes, essa ausência de som começou a afetá-lo de maneiras que ele não conseguia explicar. A princípio foi uma estranha sensação de vazio, como se algo estivesse faltando, um incômodo que ele não sabia nomear. Logo depois, ele começou a perceber que sons comuns da sua vida cotidiana estavam sumindo. O barulho do relógio na parede, o som do vento batendo nas árvores, até o ruído dos próprios passos ecoando pela casa, pareciam se dissolver. O silêncio agora não era apenas uma pausa entre os gritos, mas uma presença sufocante. Lucas começou a questionar se havia algo errado com seus ouvidos, mas seus testes simples, como estalar os dedos ou bater na mesa, produziam sons normais. O problema não era com ele. Era com o mundo ao seu redor. O silêncio estava se espalhando, consumindo os sons mais sutis, e Lucas não conseguia encontrar uma explicação lógica para isso. No trabalho, ele tentava se concentrar, mas o silêncio também estava presente lá, como se os sons das conversas de seus colegas fossem abafados. Ele observava seus lábios se moverem, mas as palavras chegavam a ele como ecos distantes. Em mais uma tentativa de não parecer paranoico, comentou casualmente sobre os gritos de noites anteriores com um colega, mas foi recebido com um olhar desinteressado.
Ninguém mais parecia ter ouvido nada. A indiferença das pessoas ao seu redor só aumentava sua sensação de isolamento. Lucas começou a se sentir desconectado, não apenas dos sons, mas das próprias interações sociais. O silêncio, que antes era apenas físico, agora começava a invadir suas emoções. E com isso, o desconforto se aprofundava. O silêncio que envolvia Lucas parecia amplificar seus pensamentos, forçando-o a revisitar memórias que ele havia passado anos enterrando. Com os sons do mundo exterior se apagando, os ecos de seu passado ganhavam uma clareza perturbadora. Era impossível não lembrar de sua mãe. Desde sua morte, Lucas se recusava a pensar no relacionamento conturbado que tinham. As brigas eram frequentes durante sua infância e adolescência, com palavras amargas que deixaram cicatrizes invisíveis. Mesmo em seus últimos dias, quando ela já estava doente, não houve reconciliação. Sua mãe morreu em meio a uma discussão violenta, gritando palavras que Lucas nunca conseguiu apagar da mente, mas também nunca ousou confrontar. Ele acreditava que havia deixado isso para trás, mas agora, em meio a esse silêncio sufocante, essas lembranças voltavam com força total. As noites que se seguiam eram atormentadas por sonhos, onde ele ouvia novamente os gritos de sua mãe, ecoando pelos corredores da casa. Era como se o silêncio que o rodeava estivesse forçando essas memórias a emergirem, trazendo com elas uma dor que ele nunca havia processado. Durante o dia, Lucas tentava se distrair, mergulhando em tarefas rotineiras, mas mesmo assim, sua mente parecia não lhe dar trégua. As lembranças vinham em flashes. Os olhos dela, cheios de dor e raiva, as discussões que pareciam intermináveis, o sentimento esmagador de culpa que ele tentou reprimir. Agora tudo isso se projetava sobre ele com uma nitidez assustadora. Em uma noite particularmente silenciosa, ele sonhou que estava de volta ao hospital onde sua mãe faleceu. No sonho, o monitor cardíaco parava de emitir sons, e todo o ambiente era tomado por um silêncio sepulcral. Lucas, desesperado, gritava o nome de sua mãe, mas nenhum som saía de sua boca. Ela, por sua vez, o observava com um olhar de reprovação, como se estivesse esperando algo que ele não conseguia oferecer. Quando ele acordou, ofegante e coberto de suor, percebeu que algo mais profundo estava em jogo. Os gritos que ouvira no início não eram apenas sons aleatórios. Eles eram parte de um padrão maior, um reflexo de seu próprio tormento emocional. Cada vez mais, Lucas sentia que o silêncio não era apenas a ausência de ruído, mas a personificação de algo muito mais sombrio. Suas emoções reprimidas, seus traumas não resolvidos, tudo o que ele tentava ignorar. Era como se o silêncio estivesse forçando-o a enfrentar essas memórias. E Lucas não tinha certeza se estava preparado para isso. Com cada dia que passava, Lucas sentia o silêncio se tornar mais sufocante, quase físico. Já não era apenas a ausência de sons externos, mas um vazio profundo que se instalava em seu peito, pressionando-o de dentro para fora. Ele começou a evitar a companhia das pessoas, isolando-se ainda mais, como se o silêncio estivesse moldando sua vida ao redor desse vazio emocional. Mas por mais que tentasse fugir, as memórias continuavam a persegui-lo. Certo dia, enquanto organizava algumas caixas no porão, Lucas se deparou com uma antiga fita cassete. Era um artefato do passado, uma relíquia de uma época em que ele e sua mãe ainda falavam um com o outro. A etiqueta desbotada tinha algo escrito à mão: para Lucas. Curioso e ao mesmo tempo temeroso, ele levou a fita até o velho aparelho de som que ainda guardava na casa. Com um leve tremor nas mãos, colocou a fita e apertou o play. Inicialmente ouviu apenas o som abafado do ambiente, como se alguém estivesse se preparando para gravar. Então, a voz de sua mãe emergiu do silêncio, hesitante, mas carregada de emoção. Lucas,
Eu sei que não temos nos falado direito há um tempo. Eu sei que fiz coisas das quais me arrependo profundamente. E talvez nunca tenha tido a chance de te dizer isso direito, mas... eu sinto muito. Por tudo. Ele congelou. Nunca havia escutado aquela gravação antes. Sua mãe, sempre tão dura e inflexível em vida, parecia diferente agora. Havia uma tristeza em sua voz. Uma dor que ele nunca havia percebido enquanto ela ainda estava viva. Ele continuou a escutar, preso entre o desejo de desligar e a necessidade de ouvir mais. Eu gostaria que as coisas tivessem sido diferentes entre nós. Mas eu espero que um dia você possa me perdoar. E, acima de tudo, que você consiga viver sem carregar esse peso que nós dois sentimos. As palavras ecoaram em sua mente como um grito mudo. Lucas sentiu o peito apertar enquanto a culpa que ele evitara por tanto tempo subia à superfície. O silêncio que ele vinha ouvindo, que parecia engolir o mundo ao seu redor, começava a fazer sentido. Era o reflexo do que ele vinha carregando internamente. A incapacidade de perdoar sua mãe e, talvez, de perdoar a si mesmo. Mas o pior ainda estava por vir. De repente, o som da fita mudou. A voz de sua mãe foi interrompida por um ruído distorcido. E então, os gritos familiares que ele havia ouvido tantas noites começaram a ecoar. Dessa vez, vindos diretamente do aparelho de som. Lucas sentiu um frio percorrer sua espinha. Ele finalmente compreendia. Os gritos não eram apenas ecos de algo externo. Eles vinham de dentro dele. O som dos gritos tomava conta do ambiente, reverberando nas paredes e preenchendo cada canto da casa. Lucas tentou desligar o aparelho de som, mas suas mãos tremiam tanto que mal conseguia apertar os botões. Mesmo com o aparelho desligado, os gritos continuavam, como se estivessem ecoando diretamente dentro de sua mente. Ele recuou, ofegante, sentindo o pânico tomar conta. Cada grito parecia uma facada emocional, desenterrando camadas de dor que ele havia reprimido por anos. O silêncio que antes o sufocava havia sido substituído por essa cacofonia insuportável, como se toda a dor e ressentimento que ele e sua mãe compartilharam estivesse vindo à tona de uma vez só. Lucas se viu envolvido em uma espiral de lembranças fragmentadas. Discussões amargas, portas batendo, o rosto de sua mãe contorcido de raiva e mágoa. E, no fundo de tudo isso, uma culpa paralisante. Agora, ele entendia o que o silêncio realmente significava. Ele havia passado anos bloqueando seus sentimentos, enterrando a dor do relacionamento quebrado com sua mãe, fingindo que poderia simplesmente seguir em frente sem confrontar essas emoções. Mas o silêncio não era esquecimento. Era uma prisão emocional que ele mesmo havia construído. Os gritos que tanto o atormentaram eram manifestações da culpa e do arrependimento que ele não permitiu sentir. Mas a dor estava ali e era implacável. Lucas caiu de joelhos no chão da sala, as mãos cobrindo os ouvidos, mas os gritos continuavam dentro de sua cabeça, intensos, quase insuportáveis. Ele se sentia pequeno, indefeso diante da verdade que finalmente o atingia. Sua mãe tentara se redimir, tentara se desculpar, mas ele nunca lhe dera a chance. Nunca quis ouvir. E agora, era tarde demais. Porém, no fundo desse turbilhão emocional, uma pequena parte de Lucas sabia que havia uma escolha a ser feita. Ele poderia continuar fugindo, mergulhando mais fundo, no silêncio e na escuridão, ou poderia finalmente enfrentar o que tanto evitou. Aceitar a dor, aceitar a culpa e talvez encontrar uma forma de seguir em frente. Os gritos começaram a perder força, não porque estavam se afastando, mas porque Lucas estava começando a aceitá-los. Ele deixou de lutar contra a dor e, pela primeira vez em muito tempo, permitiu que as lágrimas caíssem. O peso no peito começou a se dissipar e os gritos finalmente cessaram, substituídos por um silêncio que dessa vez
parecia diferente. Lucas ficou imóvel no chão da sala, ainda ofegante, enquanto as últimas notas dos gritos ecoavam em sua mente. Por um breve instante, o silêncio parecia ter voltado a ser aquele velho companheiro. Mas algo estava diferente agora. A atmosfera ao seu redor não era de paz. Era como se o próprio ar tivesse se tornado pesado, denso, dificultando cada respiração. O silêncio, antes opressivo, agora parecia vivo, como se observasse, à espera. Ele se levantou, cambaleando, os joelhos trêmulos, e olhou ao redor da sala. Cada canto, cada sombra parecia mais profunda, mais escura do que deveria ser. As paredes, antes inertes, pareciam pulsar levemente, como se a casa inteira estivesse respirando com ele. Lucas piscou várias vezes, tentando afastar essa sensação sufocante, mas o desconforto não passava. Seu coração acelerou, e por mais que tentasse acalmar-se, a inquietação crescia a cada segundo. Com passos hesitantes, ele se aproximou da janela. Precisava de ar. Precisava ver o mundo lá fora. Garantir a si mesmo que estava acordado, que os gritos tinham realmente cessado. No entanto, ao abrir a janela, o mundo que ele conhecia parecia ter se transformado. A escuridão, lá fora, era absoluta. Não havia luzes nas casas vizinhas, nem postes iluminando as ruas. Nem mesmo a lua estava visível no céu. Apenas um vazio negro que parecia devorar tudo ao redor. Lucas se sentiu estranhamente atraído por essa escuridão. Algo lá fora chamava por ele. No fundo, sabia que não deveria, mas era como se uma presença invisível estivesse puxando seus pensamentos, forçando-o a sair. Seus olhos fixaram-se no abismo e um frio percorreu sua espinha quando percebeu um movimento na escuridão. Não era humano. Uma sombra se mexia lentamente, quase imperceptível, mas estava lá, espreitando. Ele tentou recuar, mas seus pés pareciam grudados ao chão. O silêncio não era mais vazio. Ele agora estava repleto de algo antigo, algo muito mais profundo do que qualquer grito. Era um silêncio faminto, ansioso para devorá-lo por completo. Lucas engoliu em seco, o terror pulsando em seu peito, enquanto aquela sombra crescia e se aproximava lentamente da janela. Sem som, sem aviso, ela estendeu o que parecia ser um braço, tentando atravessar a barreira entre o mundo exterior e o interior. Lucas sentiu seu corpo ser puxado para frente. O silêncio, ao seu redor, pressionando-o, apertando-o, sugando a própria vida de seus pulmões. Tentou gritar, mas como nas noites anteriores, nenhum som saiu. E agora, ele compreendia plenamente. O silêncio nunca quis paz. Ele sempre quis apenas uma coisa. E agora, ele finalmente o teria.